Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. Então, olha só, R$4.000 com um frasco ampola, né? E os benefícios da toxina botulínica. Muito bem, então o que a gente quer mostrar aqui para você, a partir inclusive das perguntas, quais são os benefícios da toxina botulínica, não para quem recebe a toxina botulínica, e sim para você profissional que faz a toxina botulínica. Então hoje a nossa conversa vai ser nesse sentido, e a gente selecionou algumas perguntas aí também para a gente conversar nessa direção. Então vamos lá. Deixa eu ver o que o Ítalo vai me fazer de pergunta primeiramente. Quais são as maiores dicas para o uso e aplicação da toxina botulínica? Quais são as maiores dicas, né, na aplicação de toxina botulínica? Olha só, como farmacêutico que sou, não dá para a gente negar a origem, né? Então, e ainda meu mestrado é na área de produção e controle de medicamentos. Antes de vir para a estética, eu tenho essas experiências. A gente tem 3 pilares que garantem o bom resultado de uma toxina botulínica, e ela não tem nem nada a ver com o músculo que você está aplicando, com o ângulo que você faz para aplicar, com a quantidade de unidades. O primeiro passo da toxina botulínica para ela ser um sucesso no seu cliente está relacionado com transporte, recepção do produto e o armazenamento desse produto. Nilson, como assim? Vamos lá. Primeira parte. Quando você faz a aquisição de uma toxina botulínica, você precisa entender se quem está te fornecendo tem os cuidados que, na maioria das vezes, um produto termolábil, termosensível, ele está sendo respeitado. Então é assim, vou falar, 90% das toxinas, elas são termoláveis, mesmo antes de você fazer diluição. Então, 95% vai. A única marca de toxina que ela não é termolábil e que facilita o transporte é Xiaomi. As demais marcas necessitam obrigatoriamente de uma refrigeração durante transporte e armazenamento. Então, a empresa tem que ter condições de ser uma transportadora, de ter uma transportadora e ter um frete para isso e tal. Às vezes a gente reclama do frete da toxina, mas é por conta da necessidade. Geralmente aquela caixinha de isopor com a quantidade de gelo adequado, um gelo apropriado para aquele transporte, aquele gelo dura 48 horas. Então, a empresa que tem lá a toxina para vender, para distribuir e tudo mais, ela tem que ter esse cuidado. E se for para um lugar mais longe, a transportadora especializada em termoláveis tem que ter a capacidade de, no meio do trajeto, se passar de 48 horas de transporte, renovar aquele gelo. Entendeu? Para a gente manter a temperatura entre 2 e 8, mesmo durante o transporte. E na recepção? Porque você pode falar assim, puxa, como que eu faço para verificar se a toxina foi bem transportada ou não durante o processo? Às vezes as pessoas falam assim, olha, mas a toxina, o gelo, ele estava aqui transpirando. Gente, é normal, ele não está dentro da geladeira. Mas a questão é a seguinte, quanto de temperatura que está aquele ambiente dentro do isopor? Isso é o mais importante. E ali, naquela recepção, a temperatura pode estar até 13 graus
centígrados. Como que a gente mede? Com aquele termômetro de presença, esse que todo estabelecimento agora está tendo, todo mundo tem. Para verificar a temperatura, você pode verificar ali, se estiver por volta de 13 graus, é a temperatura adequada para você recepcionar. Caso não esteja, aí tem que chegar para quem estava transportando e falar assim, ó, leva de volta porque essa substância não foi bem transportada. Tem isso. E o armazenamento? Se não for da marca que eu falei, que é uma marca que tem a condição de se manter íntegra fora da geladeira antes da diluição, você tem que imediatamente tirar daquela caixa e colocar no refrigerador. Essa é uma dica assim de ouro, porque essas dicas, gente, porque muitas vezes a gente se preocupa em qual músculo aplicar, qual a quantidade de unidades que a gente vai aplicar em cada músculo e tudo mais, mas a gente não se preocupa com o principal, que é o produto. E aí a gente tem as apresentações de 50 unidades, 100 unidades e 200 unidades. E aí, para a gente fazer a diluição, a gente vai precisar, para 50 unidades, meio ml, para 100 unidades, 1 ml, para 200 unidades, 2 ml. Para cada 100 unidades, 1 ml. Se eu usar 50, metade de 100, eu vou usar meio ml. Legal. Então, isso é uma informação importante. Mas quer ver a outra informação que ela é imprescindível? É que no momento de fazer a diluição, a gente faz a diluição com soro fisiológico. Você tem todo o cuidado que eu falei anteriormente, com o transporte, recepção e armazenamento. E na hora que você vai fazer a diluição, você usa o soro fisiológico na temperatura ambiente. Faz sentido isso? Claro que não. Então, isso daqui poucos profissionais fazem. Poucos, mas poucos mesmo fazem isso. De manter um soro fisiológico na mesma condição de armazenamento que a toxina, porque aí você mantém ele numa temperatura entre 2 e 8 graus centígrados. Então, no momento que você vai fazer a diluição, você vai colocar o soro em contato com a toxina, você tem ali o soro na mesma condição física de temperatura para ter contato com a toxina. Isso é um diferencial tremendo, tá? Outro ponto, processo de diluição. O processo de diluição da toxina, ele requer de você paciência. Como que eu faço a diluição de uma toxina? Geralmente, eu uso ou uma agulha 0,7 por 30 ou uma agulha 0,45 por 13 para fazer a diluição. Por quê? Ele é um processo que ele precisa ser muito lento. A gente não pode diluir uma toxina com pressa, e muito menos agitar, porque esse impacto ele pode degradar as moléculas de toxina botulínica e aí você já compromete o efeito daquela substância. Então, o cuidado, a paciência. E depois, eu geralmente pego o frasco de ponta cabeça, furo o batoque, aquela borrachinha, seguro o êmbolo, porque pela diferença de pressão, geralmente tem um vácuo ali e ele aspira com tudo o líquido. Então eu vou segurando o êmbolo, deixando gotejar o soro fisiológico ali naquela borracha, até que eu deposite lá o volume que eu preciso de soro fisiológico. Depois, com calma, eu viro a toxina, deixo ela sobre a bancada e aí eu vou fazendo outros processos, higienizando, tirando foto da cliente e tudo mais. Se eu precisei diluir uma toxina para fazer o procedimento dela. Deixo a toxina suavemente em contato, diluindo o pó que é liofilizado, que ele tem uma filia, que a gente fala, qual que é a palavra para você? Uma afinidade muito grande por aquele soro fisiológico. Então, ele normalmente, naquele processo, eu não preciso agitar, ficar manipulando muito aquela substância para que ela tenha uma diluição adequada.
E uma coisa que é importante também você saber, para você conseguir ter essa resposta de R$ 4.000 com somente um frasco, é importante que você escolha adequadamente a marca de toxina. Porque tem toxinas que depois de diluída, ela dura 3 horas, outras 24, outras 3 dias e outras 7 dias. Eu indico que você use a de 7 dias, porque eu tenho, abrindo um frasco de toxina, eu tenho até 7 dias. Se eu tive um cliente que no determinado dia ele faltou, ele pode vir em outro dia com facilidade, e aí a gente resolve tudo isso. Então é uma situação onde eu escolho isso, né? Eu trabalho com marca de toxina que me dê essa estabilidade de 7 dias depois da diluição. Por que isso? Porque muita gente fala, porque artigos científicos prometem isso, prometem aquilo outro. Mas o que a indústria farmacêutica que produziu essa substância fala a respeito? Porque ele é a maior autoridade com relação àquela substância. Então ele fez testes de estabilidade, ele fez testes sobre condição de estresse com relação àquela substância. Então ele sabe com propriedade o que ele está fazendo e qual é o prazo de estabilidade dele. Porque depois que perde o prazo de estabilidade, a degradação da substância ela é exponencial, muito rápida, e rapidamente a gente perde a sua concentração. Então, esse é o cuidado que a gente deve tomar antes de qualquer coisa. Qual que é a próxima pergunta? Como assim R$ 4.000 com um frasco? Tem bastante gente perguntando qual é a marca que dura esses 7 dias. Eu não gosto de ficar fazendo propaganda aqui não, tá, gente? Mas a marca que eu uso, por exemplo, eu uso Botulift. É a marca que eu gosto de usar porque tem menos efeitos colaterais, dor de cabeça, coisa do tipo. E tem essa estabilidade depois de diluída de 7 dias. A outra marca que tem essa estabilidade de 7 dias é a Botulin. E em breve vai chegar aí uma marca de toxina que também promete 7 dias, tá? A diferença é assim, por exemplo, eu como já fiz muitos atendimentos com toxina botulínica, né? O que acontece? A Botulin, os meus clientes, a experiência que eu tive com eles, de reclamar de dor de cabeça, e o Botulift não tem essa reclamação de dor de cabeça, uma dor de cabeça mais intensa e tudo mais, mas enfim, com relação ao resultado final, as duas têm uma boa qualidade, tá bom? Mas a pergunta de agora, como assim R$ 4.000 com um frasco? Que frasco é esse? Ontem eu vi uma pessoa que me fez uma pergunta assim, professor, que frasco é esse que eu consigo faturar R$ 4.000? É um frasco de toxina botulínica de 200 unidades. Eu vou te explicar como que acontece isso. E quando a gente fala de R$ 4.000, ele é maior do que o piso da maioria dos profissionais que estão aqui assistindo. Olha que coisa absurda. Porque a pessoa tem essa relação, né? Eu quando dava aula na faculdade, o pessoal falava assim, mas o piso do farmacêutico, não sei o que, R$ 3.600. Eu tô te falando aqui, com um frasco você ganha 4.000. É bom ou é ruim? Então, veja só. Como que eu faço essa conta? Primeiro, a gente vai partir de um frasco de toxina botulínica de 200 unidades. Por isso que eu frisei com você que é importante que você tenha a diluição garantida por maior prazo possível. Então, por exemplo, 7 dias, ok. Durante 7 dias eu posso estar trazendo clientes para fazer os atendimentos. Quanto custa uma aplicação de toxina botulínica? Uma aplicação de toxina botulínica, ela custa entre R$ 900 e R$ 1.200. Normalmente, ela trabalha dentro
dessa faixa de 900 a 1.200 reais. Então vamos fazer uma conta simples. No atendimento de toxina botulínica, eu gasto entre 40 e 50 unidades. Se eu estou falando de um frasco de 200, 40, 50 unidades, eu vou conseguir fazer de 4 a 5 atendimentos. Se eu considerar que cada atendimento, eu vou cobrar R$1.000, que não é o extremo mais caro, nem o extremo mais barato, R$1.000 eu consigo, com um frasco de toxina botulínica, faturar de 4 a 5 mil reais. Você viu como a coisa é simples? A matemática fecha, que é uma beleza? Então é isso que você precisa ter em média. 4 a 5 clientes fazendo com uma toxina de 200. Sempre você deve usar uma toxina com maior tempo de estabilidade depois de diluída, e também usar a quantidade de unidades. Quando você faz 40 unidades, na grande maioria das vezes, isso atende demais a sua expectativa. Pode ver a próxima pergunta. Como faço para evitar intercorrência com toxina botulínica? Intercorrência, né? A maioria dos clientes que chegam na minha clínica para fazer toxina botulínica, eles me fazem duas perguntas. A primeira: professor, tem um risco de cair assim a minha pálpebra, né? A segunda: vou ficar muito artificial? Essas são as duas perguntas clássicas que o cliente faz para você. A pessoa menos experiente até se sente ofendida com esses tipos de perguntas. Mas, infelizmente, o que dá mais ibope são as tragédias do que os benefícios. Então, quando a pessoa coloca lá toxina botulínica no Google, aparece lá um monte de gente com o rosto todo deformado, porque eu fico pensando, né? Eu já fiz mais de 2.000 aplicações de toxina botulínica. E eu fico pensando o quanto que a pessoa tem que se dedicar para ter esse tipo de intercorrência. Não é uma intercorrência fácil de você ter. Mas eu sempre recomendo uma coisa. O pessoal que já está me acompanhando aí há algum tempo, né? Porque, por exemplo, agora tem mais de 100 pessoas conectadas conosco. Batendo o recorde, 108 pessoas só no Instagram. Só no Instagram. Tem mais, porque a gente está em outras plataformas ao mesmo tempo, né? Então, você sabe que a minha recomendação para você é menos é mais. Como assim, professor? Quando você faz uma toxina botulínica, você tem que colocar a quantidade limite, ou um pouco menos. Porque no retorno, se precisar, você coloca mais. Então, menos é mais. Porque depois que você fez a aplicação da toxina botulínica, você não tem como reverter. Principalmente se passar dos 15 dias, que é o limite, é o teto da ação da toxina. Porque tudo que se tenta para reverter uma toxina botulínica, ela tem baixo índice de sucesso. Por exemplo, olha, se eu fizer uma toxina botulínica depois aplicar DMAI, dificilmente vai reverter. Porque a ação é diferente, o local é diferente. Se eu fizer radiofrequência, não vai adiantar. Essas coisas, por exemplo, para preenchimento eu tenho hialuronidase. Para preenchimento eu tenho a radiofrequência que me ajuda. Mas agora a toxina botulínica é só o tempo para que ele seja consumido pelo organismo e aí você reverter a situação. Mas essa é a dica principal, menos é mais. A outra dica é aonde você aplica. Aonde você aplica. Você vai aplicar na testa, você vai aplicar na região dos olhos, perto do nariz, da glabela. Você tem que prestar atenção na vascularização daquela região. Porque se você está num ambiente bem iluminado, você não precisa nem de equipamentos. Eu tenho, por exemplo, um equipamento que chama venoscópio. Uma luz de LED vermelha intensa, que ela fica naquela região, você consegue identificar vasos. Mas o melhor de tudo é uma boa iluminação. Por exemplo, no teto da minha sala de procedimento, eu tenho um quadrado de luz de LED.
que eu fiz isso de propósito quando montei a clínica. Porque, independente do lado que eu esteja, eu tenho condições de ter uma boa iluminação. E se você não tem essa condição, o que eu te recomendo é usar aquele suporte com a luz para melhorar a sua visibilidade. Entendeu? Isso vai te ajudar muito. Então, fugir do vaso. Pensa nisso. Trabalhar dentro de regiões seguras. Eu sempre bato nessa tecla. Porque quando a gente vê coisas muito mirabolantes, a tendência é aquilo não dar certo. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar aqui não. Mas a tendência é dar aquele objeto que não cheira muito bem, sabe? Olha só, eu tive oportunidade uma vez de participar de um pequeno simpósio de intercorrências com toxina botulínicas com profissionais aí do mundo todo, e tinha muito dentista, e o assunto era intercorrência. E nessa da intercorrência, eu vi um grupo de dentistas comentando que eles haviam feito um curso junto, até fora do país, e eles começaram a fazer aplicações de toxina botulínica no platisma, aquele músculo que ele pega mais ou menos até aqui e desce para o pescoço. Então a mulher envelhecida começa a ter aquelas rugas aqui e foram aplicar no platisma. Sabe o que aconteceu? Era uma dentista, própria aluna do curso. Ela serviu como modelo e conforme aplicaram toxina botulínica, o pescoço perdeu o movimento. A pessoa ficou de 3 a 4 meses sem conseguir engolir direito e com colar cervical para não morrer asfixiada. Veja só, muitas vezes você vê um vídeo, você vê uma instrução, você não analisa isso direito e sai reproduzindo aonde? No seu cliente, no seu colega. E aí quando você vê que a situação não aconteceu do jeito que foi reproduzido lá no vídeo, ou sei lá onde, aí você tem um problema. Então, certifica. Olha, você não tem muita experiência, vai no clássico. O que é clássico? Glabella. Aqui, entre as ondinhas. É claro que precisa de um pouco mais de informação. Vou aplicar na região dos olhos. Olha aqui, agulha sempre saindo, nunca agulha entrando, porque às vezes o cliente se assusta. Ele se assusta com a informação que ele está recebendo. É uma picada, é uma informação. E se você pega um vaso nessa região também, a tendência é dele formar uma bolsa nessa região, parecendo que a pessoa tomou um soco. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Então, essa daí foi a terceira pergunta? Foi a quarta. Terceira, mas aí tem uma pergunta da Glaucia para... Pode fazer a pergunta da Glaucia. Tem uma quantidade de limite de unidades por ponto? Por ponto é legal essa pergunta. Não, ela é o mínimo ou o máximo? O mínimo. Tem um limite de unidades, né, por ponto. Isso é muito relativo, tá, Glaucia? Por exemplo, região de glabela aqui, dependendo da força do músculo, quando você faz a expressão, ele pode chegar a 4, 5 unidades, tá? Na região dos olhos aqui, eu sempre faço 2, isso é suficiente. Trabalho muito com 2 unidades ou 1 unidade, não trabalho mais com meia unidade, entendeu? Mas assim, só para te tranquilizar, porque a toxina botulínica ela vem do Clostridium botulínico, né? Para os mais antigos, não é o meu caso, eu li isso numa informação aí, num outro material. Essa toxina, ela é a mesma que no passado causava o problema de paralisação de glote, que dava uma doença chamada botulismo, que ela era causada principalmente em latas de palmito amassadas no transporte ou no acondicionamento, e ela quebrava aquela película e proliferava aquela bactéria, e as pessoas, quando ingeriam palmito, morriam contaminadas com Clostridium botulínico.
E o que fizeram? Perceberam essa paralisação muscular e adaptaram ela para a toxina que a gente usa hoje. Então, a quantidade de toxina que é tóxica para um cidadão são 5.000 unidades de toxina botulínica. Sabia disso? 5.000 unidades dá para você fazer aproximadamente 100 tratamentos de toxinas. Entendeu? Segura. Então é uma substância muito segura. Você indo dentro do clássico, você consegue trabalhar muito bem isso. Qual a outra? Quarta, como faço para oferecer toxinas para pessoas de baixa renda ou que não esteja segura dos resultados? Olha só que pergunta interessante essa. Porque muitos colegas, eles estão preocupados assim, porque as pessoas que assistem as minhas lives, os meus vídeos e tudo mais, estão por todo o Brasil, não é? Então, cada um tem uma realidade econômica e financeira. E tem pessoas que ela tem o sonho de fazer toxina botulínica, mas muitas vezes 900, R$1.000, R$1.200 é um preço absurdo. Vou abrir aqui um parênteses para contar uma história. Uma vez num curso que eu dei em São Paulo, de toxina botulínica, a gente captava modelos e aquele dia foi muito emocionante, porque uma senhora, ela era época de final de ano, não me lembro se era comecinho de dezembro, uma coisa assim, e ela falou assim: professor, hoje eu estou realizando um sonho. Eu falei: qual que é o seu sonho? Meu sonho era fazer uma toxina e um preenchimento. E hoje eu estou conseguindo realizar. E para minha sorte ainda, você me usou de modelo, como a primeira modelo, usou de modelo para mostrar para os seus alunos. Ela falou: minha vida toda eu cuidei da minha família e o meu sonho era fazer alguma coisa para mim. E hoje eu estou conseguindo fazer toxina botulínica, bigode chinês, preenchimento de boca. Estou saindo daqui completa, ainda com o senhor me atendendo. Eu quase fiz o pessoal devolver o dinheiro dela, porque na verdade quem estava ganhando com isso era eu. Mas o que acontece? Tem pessoas assim que tem um sonho de fazer a toxina botulínica e ela não tem o dinheiro. Tem pessoas que choram demais, gastam dinheiro com outras coisas, mas tem outras que não, que têm um sonho. Então, a opção para você fazer uma toxina botulínica ser acessível não é você fazer uma toxina total por R$600, porque aí você vai comprometer muito o seu lucro, mas você fazer áreas parciais. Como assim, Nilson, áreas parciais? Tem pessoas que o que incomoda ela não são as rugas da testa, é a região de glabela. Então ali naquela região, com mais ou menos 15 unidades, você resolve aquele problema da pessoa. E ela compra uma toxina parcial. Ela não podia pagar 1.000, ela pode pagar 360. Entendeu? Então você gera para ela uma oportunidade. E para aquela pessoa desconfiada, ela fala: será que esse negócio funciona? Será que não vai ficar muito artificial? Ela vai, faz um investimento pequeno, numa área pequena, cria o vínculo, a identidade com o procedimento, e aí ela fica muito contente com o resultado e começa a fazer todo o resto. E aí muitas vezes ela consegue atingir o objetivo dela e não gastar tanto, ou atingir até mesmo as pessoas de baixa renda, tá? Então essa experiência ela é muito bem compartilhada. Qual é a outra? A outra é: você é a favor de Botox Day? Não deprecia muito o procedimento? Olha só a pergunta. Se eu sou a favor de Botox Day, se não deprecia, porque geralmente no dia do Botox Day você diminui o preço da toxina. Então, legal. O que você vai fazer? Na verdade é assim: tudo que você faz com integridade, ele é válido. Então, vamos tratar da integridade. Por exemplo, hoje a gente vive um cenário diferenciado.
É um cenário que, por exemplo, não dá para fazer o que eu fazia 2, 3 anos atrás, quando, por exemplo, eu ia atender no Rio de Janeiro ou em Santos, que eu já cheguei a atender 25 pessoas em um dia de tratamento. Então ali saía uma pessoa e entrava outra. Hoje a gente não pode fazer isso. Isso é uma loucura, isso é um atentado à saúde pública. Então, o que você pode fazer? Principalmente quem está começando. Você pode fazer a semana do Botox. Se você usa aquela toxina de 7, que dura durante 7 dias, se você fizer de segunda a sexta-feira, a toxina que você abrir na segunda, se você não atendeu todo mundo, dá para você atender as pessoas durante aquela semana. E naquela semana, você faz um preço diferenciado. Então, ao invés de ser um Botox Day, vai ser Weekend. Não é Weekend, Weekday. Então, Botox Week. Botox Week. Então, você faz a semana da toxina e isso pode te trazer mais clientes, mas só naquela semana. Aí a cliente fala assim, eu não pude vir durante a semana, conta uma história triste. Fala, tá bom, espera a próxima oportunidade e aí você faz na próxima oportunidade. Isso é integridade, porque senão você fala assim, puxa, mas eu vou perder essa cliente. Você vai ganhar, porque a próxima vez que você lançar uma semana do Botox, ela vai lá, se inscreve e faz. E também outra, eu não pude vir, sabe aquelas pessoas que marcam e nem aparecem? Então, isso você deve tomar cuidado com elas e colocar na sua listinha negra.